e pensando, meu Deus, como é poderoso esse livro e como assim é desafiador você correr rápido nele. E assim, é claro que a vida é assim, mas é maravilhoso estudar o livro de Eclesiastes. Gente, no seminário, no meu primeiro dia do seminário, é uma turma muito grande que chegou. Eu estudei lá em Pindamonhangaba. Então, era o seminário, eram vários lugares onde a gente dormia, e você tinha portas para esses lugares. Devia ser uns 9 a 12 esses quartos com beliches para a gente dormir. Então, no primeiro dia, um professor lá, que era o Dean, que ia tomar conta da gente, ele foi e deu aquele monte de chaves. As chaves eram todas iguais, elas tinham diferenças porque eram de cada porta. Então, assim, se a gente não acertasse no segundo dia a chave de uma vez, eles acrescentavam mais chaves. E aquele foi o primeiro dia, eu achei interessante aquilo. E eles foram fazendo isso até que a chave, porque você nunca acertava de primeira, e no outro dia eles colocavam mais 7 chaves, mais 10 chaves. Então, no final da primeira semana, houve um culto. Então eles pegaram aquele bolo de chaves e eles começaram a falar sobre a importância de ter a chave certa. A palavra de Deus é essa chave, conhecer a palavra de Deus é a chave certa, né? Há tantas chaves no mundo, né? Mas a sabedoria é a chave mestra. É por isso que a gente lê o Provérbios, e no livro de Eclesiastes ela continua sendo a chave mestra. E nós vamos para Eclesiastes hoje. Eclesiastes capítulo 9, a partir do verso 11. A gente está sempre refletindo sobre essa chave mestra, né? Vamos lá. Antes de terminar esse livro, a gente tem que entender que a ênfase tanto de Provérbios quanto de Eclesiastes, ainda que seja debaixo de uma estação emocional diferente, ainda que eles estejam em momentos diferentes, que Salomão esteja em momentos diferentes nos dois livros, a ênfase é a sabedoria. É a sabedoria. Então, vamos olhar para Provérbios 19, verso 11 e verso 12. Perdão, Provérbios 9, verso 11, verso 11 e verso 12. Vamos embora. Olha só. Olha o que ele diz: eu percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem as corridas. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. E os sábios nem sempre têm comida. E os prudentes nem sempre são ricos. E os instruídos nem sempre são de prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Olha que interessante, quero que você pare comigo, porque a Bíblia é um livro de leis, tá? Leis. O Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, que muita gente interpreta por lei, mas que deve ser interpretado melhor por instrução, a palavra Torá, instrução, é esse fundamento de que a vida ela caminha por leis, que a existência do homem caminha por leis, e que a primeira coisa que Deus queria entregar para o homem são as leis em que estão fundamentados a existência humana. São leis. Gente, olha, então genericamente, vou falar genericamente, a vida é facilmente entendida. Genericamente, se você olhar através dessas lentes, dessas leis, desses princípios, você vai saber o que fazer e o resultado que você vai ter. É simples lá na Bíblia. Diz, olha, se você seguir esse caminho, você vai ser maldito. Se você seguir esse caminho, você vai ser bendito. Está lá. Então, sim, genericamente. Mas a sabedoria entende que existem coisas imponderáveis. O que ele está dizendo aqui? Olha, eu vi os velozes. Alguns velozes não venceram corridas. Olha o que ele diz. Alguns fortes
nem sempre triunfaram na guerra. Olha o que ele diz: nem todos os sábios tinham comida. Ele diz: nem todos os prudentes eram ricos. Ele diz, e olha o que ele diz: nem todo instruído tinha prestígio. Por quê? Porque a vida, apesar de haver princípios genéricos para todos em que a vida funciona, existem, a sabedoria entende que existe espaço para o imponderável, para o imprevisível. Ou seja, em Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem aos filhos dos homens. Os princípios da existência humana foi o que Deus nos deu, isso pertence a nós, mas o imponderável pertence a Ele. O misterioso pertence a Ele. Ticiane, eu estou no verso 11 ao verso... do verso 11 ao verso 12, ok? Do capítulo 9. Então entenda, a sabedoria, ela, por mais que ela compreenda, por isso que a gente tem que abrir espaço. Olha, muita gente que trabalha no desenvolvimento humano, hoje em dia, com coach, com essa área, muitas vezes diz assim: olha, se você fizer isso, você vai dar isso, se você fizer esse passo, vai acabar aqui. E às vezes eles estão até certos no que diz respeito a princípios. Alguns simplesmente estão pegando os princípios da Escritura e estão usando. Genericamente vai dar certo. Assim, na maioria dos casos vai dar certo, porque essas são as leis que Deus entregou para nós. Mas entenda que dentro do mundo criado por Deus, a gente tem que abrir espaço para o imponderável. A gente tem que abrir espaço para o mistério. Deus disse: as coisas reveladas são de vocês, mas as coisas misteriosas são para nós. De vez em quando, isso não pode ser usado como regra, de vez em quando a gente encontra uma pessoa que fez muito bem e recebeu mal. Não é regra. De vez em quando você vê uma pessoa que só fez mal e conseguiu alcançar o bem. Não é regra, é o imponderável. É o que está fora da lei, é o que está fora do princípio. De vez em quando a gente enxerga pessoas que elas não trabalharam, não foram sábias e ainda assim alcançaram alguma coisa. Mas entenda, isso é o misterioso. Ele está falando sobre esse mistério aqui no capítulo 9. Ele está dizendo: olha, todo homem sábio, ele sabe a regra genérica, ele sabe os princípios fundamentais, ele compreende o que é que gere a humanidade, mas ele também entende que às vezes existem mistérios que Deus preservou para si mesmo. Para si mesmo. E olha, o humano está dizendo que o mistério de Deus abre a porta para a revelação do Espírito. Mas eu entendo o que você está querendo dizer, mas às vezes, nessa vida nós não compreenderemos alguns mistérios de Deus. E mistério, vamos falar um pouco sobre mistério de Deus? Primeiro, às vezes os mistérios de Deus são provisórios. Você se lembra o que está escrito lá em João, capítulo 13, verso 7? Diz assim: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas compreendê-lo-eis ou compreendê-lo-ás depois. Jesus está dizendo: olha, o que eu estou fazendo nesse momento, você não sabe, mas mais à frente você vai conhecer. Então, vamos lá, às vezes o mistério é provisório. Por que eu estou dizendo? Que pode ser que você esteja com um mistério na sua vida. Que você olhe para alguma situação e diga: Deus, eu não estou entendendo porque isso está acontecendo, isso está fora de princípio, está fora da regra, está fora da lei. E às vezes quando acontece isso, são mistérios. Agora existem mistérios que são provisórios, você não entende agora, daqui 6 meses você entende. Você não entende agora, daqui 1 ano você entende. Então são mistérios provisórios. Segundo, existem mistérios que são seletivos. Você lembra quando Jesus fala em parábolas
e os discípulos chegam perto e dizem assim: o Senhor falou em parábola, ninguém entendeu. Aí Jesus diz assim, está lá em Marcos 13, 11, Jesus olha para os discípulos e diz assim: porque a vós outros foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido. Então, tem mistério provisório, que agora eu não conheço, mas depois eu vou conhecer, e tem mistério seletivo, que alguns vão entender, mas que uma boa parte ou a maioria não vai entender. Às vezes, você está passando uma coisa na sua vida que você não entende, tem alguém que está olhando de fora e está entendendo. É um mistério seletivo. Você está debaixo dos seus olhos, você não compreende. Mas, humano, não há nada que esteja oculto, que não há de ser revelado. Está na Bíblia, mas que pode ser revelado na eternidade, né? Na eternidade, muita coisa vai ser, né, vai ser revelada por Deus, vai ser esclarecida por Deus, né? Vamos lá, para frente. Então o mistério pode ser provisório, o mistério pode ser seletivo. Agora, às vezes quando a gente pensa em mistério, a gente pensa em algo ruim. E Salomão deixa claro que o mistério não é necessariamente ruim. Não é. Se lembra lá em Efésios capítulo 3, verso 9, que o apóstolo Paulo diz assim: o mistério que esteve oculto durante todas as épocas e gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Então ele diz que Jesus era um mistério. Jesus era um mistério para toda a humanidade, mas de repente esse mistério foi revelado. Então às vezes o mistério não é necessariamente mal. Jesus aparecia na história bíblica sempre, às vezes como o príncipe do exército do Senhor. Às vezes, eu quero que você entenda toda vez na Bíblia que a palavra o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento é uma teofania, é uma manifestação de Jesus. Então às vezes o mistério aparecia, ninguém entendia, mas era um mistério se manifestando, né? Então mistério não significa algo necessariamente mal. Existem coisas que não tem de fato uma explicação, não tem de fato. Deixa eu dizer algo para você. Eu já, como pastor, todos esses anos, muita gente já pediu para mim explicar coisas que eu nunca vou conseguir explicar. Eu não vou conseguir explicar porque uma criança nasce com síndrome de Down. Eu não vou conseguir explicar porque um mal de repente se abate sobre alguém, de repente a pessoa perde a mobilidade da perna, porque alguém nasceu cego. E eu não vou fazer nenhum esforço para explicar isso, porque Deus não me pôs na terra para defendê-lo. Deus não precisa de defensor, que Ele defenda a si mesmo. Eu estou aqui para pregar o Evangelho, e nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E esses mistérios são inexplicáveis, e não adianta, todo mundo que tenta explicar se complica. Eu fico às vezes vendo que pessoas tentam explicar o inexplicável e ficam se complicando, como se Deus dependesse de defensores. O que nós precisamos de dizer nesses momentos é que o Senhor tem um conforto para cada dor na existência humana, que Ele está presente em cada ausência, que Ele consolida cada falta, que Ele é o pai do órfão, que Ele é o esposo da viúva, que Ele é aquele que está com as pessoas. Agora, explicar situações como essa é tolice, é tentar interpretar aquilo que nós não fomos chamados para interpretar. Existem coisas sem explicação e sempre vão ser sem explicação, e não existe nada de bom objetivamente naquilo. Tem coisas que não tem nada de bom objetivamente, não existe. Sabe, às vezes o sentido não está em si mesmo, mas o sentido está na resposta futura, na resposta divina. E deixe Deus resolver essa conta, porque essa conta a gente não consegue resolver. A aritmética da dor humana, o ser humano não consegue resolver. É Deus que tem que dar a solução para esse problema, e Ele vai dar, ok? Vamos lá. Primeiro, Salomão fala, você está comigo, gente?
Salomão está dizendo, olha, existem regras, existem leis, existem fundamentos em que a humanidade caminha. A maioria das coisas que acontecem nesse planeta, ela respeita essa regra, mas aí ele abre a sabedoria humana, a sabedoria para entender que existem as coisas imponderáveis, os mistérios que pertencem a Deus, e é impossível escrutinar esses mistérios. Portanto, existem momentos que nós precisamos nos sujeitar à nossa própria mediocridade e entender que a nossa mente é pequena demais para entender as coisas da mente de Deus e crer nele, apesar dele não nos dar a revelação de tudo. Eu digo para as pessoas uma coisa: o dia que eu entender Deus, eu paro de adorá-lo, porque nós nos tornaremos como Ele. O dia que você entender tudo que Ele faz, você se torna como Ele. Então, nós não entendemos, nós não compreendemos o que Deus faz, e é disso que faz Ele Deus soberano, e Ele continua sendo Deus quando diz não, quando diz sim, quando diz chega, quando diz depois, quando cura, quando não cura, quando abençoa e quando não abençoa. Ele continua sendo Deus. Mas eu volto a falar, para a maioria, genericamente, ele deixou uma lei na Escritura. Genericamente, você precisa seguir a lei genérica da sabedoria, porque a maioria das pessoas estarão debaixo dessa lei genérica e terão que submeter a esses princípios que são sólidos na caminhada cristã, tá bom? Queria deixar isso claro. Vamos para Eclesiastes 9:13, tá bom? 9:13. Vamos lá. O valor da sabedoria. Ele diz aqui, também vi debaixo do sol um exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes, um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com a sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo as suas palavras são esquecidas. Primeira coisa que ele diz, a sabedoria não esquece. Ele diz que toda aquela cidade se esqueceu daquele homem, e a sabedoria não esquece, não pode esquecer. O primeiro ponto aqui, tá bom? Eu ouvi uma piada um dia desse, não sei se é velha para você, que um marido esqueceu o presente da esposa. Não vou falar essa piada, porque muita gente depois vai me bater, tá? Vamos lá, você já se esqueceu de uma coisa importante? Uma vez eu estava assistindo, você lembra aquele negócio do impeachment da Dilma? Foi uma graça, né? Que os deputados iam lá e falavam cada asneira na hora do impeachment, que era engraçado. Então, teve eu já fui para outra aqui, porque aquela, não vou falar, que depois as irmãs vão ficar bravas comigo. Então, então eu me lembro, não sei se vocês viram, um deputado daquele, ele chegou ali, ele disse assim, pela minha esposa não sei o quê, e pela minha filha Marília, e pela minha filha Andréia, eu digo sim. Aí ele foi saindo, né? Aí veio outro para falar. Aí de repente ele voltou. Ele disse assim, eu esqueci do meu filho André. Ai, ai. Você já esqueceu de algo importante na sua vida, gente? Salomão está dizendo aqui que existe sabedoria na lembrança. Às vezes, irmãos, aquilo que te sustenta pode ser esquecido, porque geralmente ninguém lembra dos pilares. Caminhe comigo que eu vou chegar em um lugar agora. Ninguém lembra dos pilares. Um dia eu e meu filho Felipe, muito tempo atrás, nós estávamos vendo esses programas que tem no YouTube, né, documentários, era sobre os projetos arquitetônicos mais lindos do mundo. Essas formas geométricas, esses prédios que são tortos, você não sabe nem como fica em pé. É impressionante. E a gente estava vendo toda aquela arquitetura moderna, diferente. Mas quando você ia, um certo momento,
em que a pessoa que estava apresentando o programa foi falar sobre os fundamentos dos prédios, eles eram todos iguais, quadrados, do mesmo jeito. É interessante, gente, que todo o prédio parecia na sua fundação, parecia nas suas bases. Às vezes o que nós mais esquecemos são as bases, os fundamentos. Não esqueça. O que ele está dizendo aqui, que é sabedoria, não esquece. Não esquece. Não esqueça das bases da sua vida. Por mais linda que seja a construção da sua existência, por mais diferente, por mais longe que você chegue, não esqueça das bases, do fundamento. Primeiro, o fundamento da beleza da sua salvação. Nunca esqueça do fundamento da beleza da sua salvação. Da beleza. A sua salvação é a coisa mais poderosa que já aconteceu. Não existe nada mais importante do que sua salvação em Cristo Jesus. Nada mais. Se você esquecer da beleza da salvação, você está caminhando para o seu desastre. Quando Davi pecou contra o Senhor, matou Urias e, você sabe, engravidou Betseba, aí Natã, o profeta, foi lá desafiá-lo, e aí o que acontece, ele no capítulo 51 de Salmos, ele faz a oração de arrependimento dele, e ele diz, e uma coisa que mais me impressiona naquela oração, ele diz: restaura a alegria da minha salvação. A alegria da salvação. Pessoas precisam entender que a base, um fundamento escondido, que você sempre tem que se lembrar, é da alegria da sua salvação. Você não vai passar a eternidade longe de Deus. Você não vai passar a eternidade com o inimigo. Você não vai passar a eternidade distanciado da graça de Deus. Isso é um fundamento belo da sua salvação que você não pode esquecer. Não esqueça. A sabedoria não esquece, ok? Vamos lá. O segundo fundamento que a gente nunca pode esquecer, o fundamento do cumprimento da palavra, ok? Você não pode esquecer, é um fundamento básico, que a gente tem que cumprir a palavra de Deus. Lá em Mateus 7:24 diz: portanto, o homem que ouve as minhas palavras e não cumpre é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia, e veio os ventos, e veio a tempestade, e a casa caiu. Quem não tem esse fundamento, a casa cai. Qual outro fundamento que a gente nunca pode esquecer? Fundamento das disciplinas espirituais. Disciplina. Gente, a disciplina espiritual é a única maneira de se crescer espiritualmente. Quais são as disciplinas espirituais? Oração, leitura da palavra, estudo da palavra, jejum, meditação. Essas são disciplinas espirituais contínuas na sua vida. Que se você perder de vista essas disciplinas espirituais, você vai deixar de ser sábio, porque Deus não vai ter um espaço no seu cotidiano, na sua rotina. A gente precisa ter Deus, um espaço dele na nossa rotina, ok? Na nossa rotina. Vamos lá. Quais são as disciplinas que a gente não pode esquecer? Os fundamentos que a gente não pode esquecer? O fundamento da expectativa em Deus. Para mim, um dos fundamentos mais importantes é o fundamento da expectativa em Deus. O Oral Roberts, que começou um movimento de cura divina lá nos Estados Unidos, ele colocava tendas que cabiam 5.000 pessoas dentro de uma tenda. Imagina o tamanho da tenda. E ele pregava horas e horas e horas para aquele grupo de pessoas. Depois ele curava, ele impunha a mão em todas as pessoas que vinham à frente. Tinha dia, porque ficava muita gente fora, que a história diz que ele impõe a mão sobre 10.000, 15.000 pessoas numa noite. Ele dizia algo importante. Ele dizia isso, sob expectativa. Ele dizia assim: espere um milagre sempre que você orar. Espere um milagre sempre que você lê a Bíblia. Espere um milagre sempre que você adorar. Espere um milagre sempre que você congregar. E se a sua expectativa parar, tenha a expectativa que ela vai retornar. Espere um milagre. Então é um fundamento da nossa vida esperar milagre.
Esperar. Quem para de esperar milagre, ele perdeu um fundamento, algo fundamental na vida cristã. Sim, quando você orar, você tem que estar esperando o milagre. Quando você lê a Bíblia, você tem que estar esperando o milagre. Quando você adorar, você tem que estar esperando o milagre. Quando você congregar e ir à igreja, você tem que esperar um milagre. E se você parar de esperar, você deve esperar até a sua expectativa voltar. Espere um milagre. É fundamento. Fundamento. É por isso que ele está dizendo aqui, olha, a sabedoria é se lembrar dos fundamentos. Eu podia aqui estar com você dizendo de outros fundamentos que você tem que se lembrar para você ser sábio. Gente, em Eclesiastes 10, ele diz que a sabedoria ela é minuciosa e detalhista. Minuciosa e detalhista. Ele diz assim, assim como a mosca morta produz um cheiro e estraga o perfume, ou seja, você faz um frasco de perfume, se uma mosca cair dentro daquele perfume, aquele perfume será estragado. Então o que ele está dizendo ali? Olha o que ele está dizendo ali. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Ele está dizendo que a sabedoria são detalhes. São detalhes, gente. Nós somos uma sociedade que apenas valorizamos as grandes coisas. Mas as pequenas coisas são que incham as grandes. Lá em Gálatas capítulo 5, 9, o apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, fermento um pouquinho, são os detalhes que incham a vida. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz a massa toda ficar levedada, ou seja, ele diz, olha, esse detalhezinho do comportamento orgulhoso de vocês vai destruir toda a vida de vocês. Às vezes a gente acha que os detalhes não importam. Na sabedoria, detalhes são importantíssimos. Gente, lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, 10, um pequeno detalhe de como levar a arca matou um homem chamado Uzá. Sabe, na Bíblia estava dizendo para carregar a arca no ombro dos sacerdotes, mas eles estavam levando a arca num carro de boi. Isso é um detalhe como vai chegar a arca, e esse homem morreu por causa de detalhe. Pequenas coisas abrem portas para as grandes. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Às vezes nós olhamos para alguma coisinha errada na nossa vida e diz, isso é pequeno. Se eu for comparar o meu marido, ele tem coisas muito piores. Se eu for comparar a minha esposa, ela tem coisas muito piores. A gente olha para um erro, a gente olha para as pessoas que estão ao redor, aí você diz assim, não, mas eu não sou um ladrão como aquela pessoa, eu não sou um adúltero como aquela pessoa, eu não sou... Então só esse orgulho de dizer que você não é como aquela pessoa, que foi isso que o fariseu disse quando olhou para o publicano orando, Senhor, ele disse, eu não sou como esse publicano, e toda vez que a gente faz isso, esse fermentinho vai levedar toda a massa, vai estragar toda a nossa sabedoria. Muitas vezes Jesus compara situações a sementes, pequenas sementes, que são inofensivas, mas geram um futuro. Ouça bem, pequenas sementes vão gerar um futuro na sua vida. John Wesley disse, quem é um cristão nas pequenas coisas, não é um pequeno cristão. Ou seja, as pequenas coisas que eu faço vão me transformar em um cristão grande, abundante, transformador. Em Cantares, o mesmo Salomão, lá em Cantares no capítulo 2, ele fala sobre que as pequenas raposinhas roubam o fruto da videira. Às vezes você está trabalhando, você está crescendo, aí vem a pequena raposinha e rouba o fruto antes de amadurecer, o fruto ainda verde. Por quê? Porque você acha que detalhes são inofensíveis, que detalhes não são importantes. Ouça, há uma importância imensa da gente olhar para a nossa vida, escrutinar a nossa vida e ver os detalhes que estão nos afastando de Deus. Em Tiago, no capítulo 3, diz que a língua é uma pequena fagulha que incendeia toda uma floresta. Imagine, uma pequena fagulha que incendeia. Em Provérbios capítulo 24, verso 33,
mesmo Salomão diz assim, um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco deitando a mão cruzadas para dormir, assim a tua pobreza vai cair sobre a sua cabeça e ela vai te alcançar como um ladrão. Ele está dizendo assim, só um detalhezinho pequeno em que você decidiu olhar por cima e que você decidiu não se aplicar a mudar. Gente, existe um processo gradual da maldade. É um processo gradual da maldade. A maldade não acontece de uma vez por todas. Ela vem por pequenos detalhes. Jesus disse lá em Lucas 16, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. E quem é injusto ele diz, olha, quem é injusto no pouquinho, vai ser injusto no grande. Ou seja, se você consegue roubar R$1, você consegue roubar 1 milhão. Se você consegue ser infiel em uma coisa pouquinho, você consegue ser infiel em algo muito grande. Muito grande. E é isso que ele está falando aqui, Salomão. Ele está dizendo, cuidado com os detalhes, porque eles vão decidir a sua vida. Gente, a maioria das pessoas fazem as coisas grandes. Agora, só os vencedores mudam os detalhes, né? Se lembra de Daniel, lá em Daniel capítulo 1, verso 8, era um detalhe, ele não quis comer da mesa do rei lá. Por quê? Porque tinha comidas que ele não comia, porque era comidas que iam para ídolos, e ele quis comer só vegetal. Ele e mais 3 rapazes. E a Bíblia diz que Deus, porque ele se assentou no coração não se contaminar, ele não quis ser melhor que ninguém, gente. Ele apenas não quis atentar para ele quis atentar para os detalhes e não quis repetir o comportamento pagão. Atente para os detalhes e não repita comportamentos pagãos, comportamentos que não são espirituais. Atente para os detalhes da sua vida. Gente, a única maneira de exceder é fazer as pequenas coisas. Aquele que se preocupa com detalhes vai ser recompensado. Ok? Quem se preocupa com detalhes será recompensado. Quando faz as pequenas coisas, fará as grandes. O grau de infelicidade vem de esquecer e de fazer mal às pequenas coisas. Então ele começa aqui, no capítulo 9, ele diz que a infelicidade e a falta de sabedoria vem de esquecer, e agora ele diz, a falta de sabedoria vem de esquecer detalhes. Uma pequena mosca é capaz de apodrecer, é capaz de estragar, é capaz de produzir um mau cheiro em um tamanho de perfume imenso. Sabedoria com os detalhes, sabedoria com fermento. Ele no verso 4 aqui, ele começa a falar sobre a sabedoria de saber esperar. Vamos lá, verso 4, vamos ler. Olha o que ele diz. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone seu posto. A tranquilidade evita grandes erros, ou seja, espera. Se alguma ira se levantou contra você, espera, fique posicionado. Fique posicionado. Primeiro, a sabedoria de esperar. Esperar posicionado te honra na hora certa. Às vezes é para você esperar posicionado. Olha o verso 8, verso 8a. Olha o que ele diz. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, cave com cuidado o seu poço, pois ele pode se tornar sua sepultura. Tem gente que está cavando tão com pressa o poço, está trabalhando, querendo, eu preciso prosperar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso não sei o que, está cavando com tanta rapidez o poço, que pode cair no próprio poço. É isso que Salomão está dizendo. Olha no verso 10 o que ele está dizendo, espera, calma, Deus vai fazer tudo na sua vida no tempo certo. Olha no verso 10, se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria assegura o seu sucesso. Ele está falando assim, esperar te posiciona
Esperar faz você afiar o machado. Se prepare antes de você se mostrar. Entenda, gente, às vezes o que Deus está fazendo conosco, você acha, poxa Deus, por que o Senhor ainda não me promoveu? Por que o Senhor ainda não me colocou no seu lugar? Deus está te guardando. Você não está pronto ainda para aquilo, para a posição. Ele está te preparando, afiando o seu machado. Tem gente que está fazendo tanta força para produzir, tanta força, e não tem condição de, ele não está pronto, não está vestido para o destino que ele vai. Afie o seu machado, e quando chegar a hora, você vai cortar mais rápido e com menos força. É isso que ele está dizendo. Esperar posicionado te prepara. E no verso 11, olha o que ele diz aqui: se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá um cantador? Se você esperar posicionado, você vai estar protegido. Sabedoria, gente, vamos para o verso capítulo 11. Sabedoria vai te proteger. A sabedoria é generosa. E é isso que ele começa a falar aqui a partir do capítulo 11. Gente, o capítulo 11 é todinho sobre generosidade. Todinho. Olha o que o verso 1 diz: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. O que é isso, pastor? O que acontecia? É que naquela época as pessoas plantavam. Elas plantavam aonde? Quando os rios eles cresciam em épocas, né, do ano, então as margens dos rios ficavam uma pequena lâmina de água ficava na margem. Quando se secava, aí eles plantavam. E o pão daquela época não era um pão como o nosso, ele era um pão que tinha trigo nele, né? Então ele está dizendo, se você lançar essa semente do pão sobre as águas, daqui a alguns dias, você vai voltar naquele lugar e um trigo vai ter nascido. Então lance o seu pão sobre as águas, porque depois de alguns dias você vai achar. Então ele está dizendo sobre generosidade. A generosidade, ela é uma semente que vai fazer com que você colha, né? Lá em 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo deixa claro isso. Ele diz, lembre-se que aquele que semeia pouco também vai colher pouco, e aquele que plantar com fartura vai colher com fartura. O espírito de generosidade que existe na Escritura. Gente, olha, eu fiquei quase 17 anos, 16 anos nos Estados Unidos. E eu aprendi uma coisa com o americano. O americano é muito generoso. Mais do que qualquer outra nação que eu conheci. Eu conheci muita gente de muitas nações. Eu nunca vi um povo generoso como o americano. Eu usei uma igreja uma vez, usei de graça, porque eles são muito generosos. Era uma igreja luterana que eu usava para congregar com a igreja brasileira. E o cara dava de graça, a gente ficava ali e usava salas, usava o som, usava a luz, eles eram muito generosos. Então, eu via pouca gente naquela igreja, era uma igreja que iam a 100 pessoas, a estrutura era incrível. Um dia eu comecei a ter a intimidade com o pastor, e eu perguntei, rapaz, como é que você consegue manter isso aqui? Porque isso aqui é imenso, é grande, o staff grande, como você consegue manter isso aqui? Ele disse para mim, rapaz, você veio no culto, que eu fui pregar num culto luterano, e tinha mais ou menos 100 pessoas. Ele disse, tinha 100 pessoas, mas nós recebemos dízimos de 700 pessoas todo mês. Eu fiquei incrível. Eu falei, mas as pessoas não vêm na igreja e elas dizimam. Ele, sim, tem gente que não vem à igreja há 4 anos e dizima do mesmo jeito. Eu fiquei assim, eu não compreendi com a minha mente de brasileiro, porque o americano, ele é descolado com isso, ele entende o princípio da generosidade. É por isso que aquela nação é o que é. Não tem nenhuma outra nação no mundo como aquela nação. Eu fui em muitas nações do mundo, mas não tem nada próspero como os Estados Unidos. É impressionante a prosperidade que existe lá. Olha só, isso é verdade, tá? Eu li esse testemunho
Num seminário americano eu li esse testemunho. René Johnson foi um missionário, ele foi um missionário americano aqui no Brasil. Então ele pregava no interior de São Paulo, em 1940, ele pregava no interior, abria igrejas no interior de São Paulo, na Convenção Batista. E ele escreveu um testemunho, isso aí foi engraçado, porque ele contou esse testemunho e nós ouvimos no seminário, de que os brasileiros eram tão ruins com generosidade, que ele ia pregando nas igrejas, ele vivia disso. Aí no final, naquela época, se passava o chapéu, né? Aí ele disse que era tão ruim, que chegava no final, ele levantava o chapéu para cima e dizia assim: Senhor, muito obrigado, porque eles me devolveram o chapéu. Ele diz: muito obrigado, Senhor, porque eles me devolveram o chapéu. Olha, isso aí eu ouvi lá nos Estados Unidos, num seminário de New Orleans, a respeito do brasileiro. Eu abaixei a cabeça no seminário, porque para eles aquilo era inadmissível. Era inadmissível, eles não entendiam como a mente funciona, como que uma mente que não é generosa funciona. Você sabia que ateus nos Estados Unidos, eles dão dízimo? Ateu! Você sabia que um islâmico dos Estados Unidos nos deu a entrada para comprar a igreja lá que nós compramos? Porque todos eles entendem que aquele país ele funciona ao redor de generosidade. E muita gente perde esse princípio da generosidade. Perde o princípio da generosidade. Olha no verso 3. No verso 3 e no verso 6. Olha, quando as nuvens estão cheias de água, derrama chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer uma árvore para o norte, aonde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. O que ele está dizendo? Se você ficar olhando, se você não entender o princípio da generosidade, você nunca vai. E outra coisa, gente, a gente tem que aprender a ser generoso não apenas por mandamento, a gente tem que aprender a ser generoso por princípio, porque nós amamos ser generosos, porque é quem nós somos, é o nosso jeito de existir. Olha só o que Jesus diz sobre generosidade, em Lucas 6,38, dê e ser-lhe-á dado. Ou seja, a doação é retributiva, Jesus diz. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dado a vocês. A doação é multiplicativa, é uma colheita multiplicativa. E ele diz assim: pois a medida que usarem, também será usado para medir para vocês. Em outra versão, a medida que vocês usarem, os homens voltarão a usar com vocês. Parece que Deus entra no caminho de como a prosperidade e a generosidade vai te alcançar quando você é um doador, quando você é alguém generoso. Então, é o que está dizendo na Escritura. Se você for lá e ler todinho, você vai ver que é sobre generosidade. No verso 7, ele dá conselhos aos jovens, ok? Ele diz assim: alegre-se, ó jovem, na sua mocidade, seja feliz no seu coração, nos dias da sua juventude, até a sua vista alcançar, mas saiba que por todas as coisas Deus trará julgamento. Ele está dizendo: cuidado, juventude, com a sua sede pelas coisas, porque Deus julgará todas as coisas. Afaste o coração da ansiedade e acaba com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Ele está dizendo: cuidado com o tempo da sua juventude. Você acha que não vai passar, vai passar. Seja cuidadoso com a sua saúde. É isso que ele está dizendo aqui. E eu estou caminhando agora para o capítulo 12, onde nós vamos terminar, tá? Gente, olha, aí verso 1, né, ainda sobre juventude: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os maus dias, nos quais você diga: não tenho contentação nele, não tenho contentamento neles, e se aproxime os anos que você dirá: não tenho satisfação, antes que escureça o sol e as suas estrelas. Ele está dizendo sobre a juventude, se lembrar. Eu quero ir para a conclusão, tá?
eu quero caminhar para a conclusão aqui a partir do verso 9, tá bom? E aí eu vou responder algumas perguntas que eu já vi aqui que algumas pessoas fizeram. Qual a conclusão de Provérbios e de Eclesiastes? Porque um livro você pode emendar ao outro, capítulo 12, eu achei assim, sinceramente, vou ser sincero para vocês, eu achei que eu fui um pouco presunçoso de querer dar esses livros todos, porque às vezes um verso aqui é uma mensagem, né? Às vezes 5 versos dá para passar um dia. Então eu estou adiantando, porque a partir de amanhã eu vou fazer lives temáticas, que eu acho que vai ser melhor. Vai ser melhor. Eu acho que eu fui um pouco presunçoso de querer encarar esses livros grandes de uma vez só. Mas vamos lá. Qual a conclusão desses 2 livros? A conclusão é essa. Vamos lá. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Ele procurou também encontrar palavras certas, e ele escreveu o que era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões. A coleção dos seus ditos é como pregos, bem fixados, provenientes de um único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, isso dá demais, exausta o corpo. Aí o que ele termina dizendo no verso 14: pois Deus trará julgamento a tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Ele termina, gente, falando sobre temor do Senhor. Temor do Senhor. Ele termina dizendo do centro do livro de Provérbios e Eclesiastes: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É preocupar com o que Deus está pensando continuamente. Esse é o tema, esse é o sumário. Esse é o sumário. Temer o Senhor. Não dá para esconder nada de Deus. Tudo está sobre os olhos de Deus. Viva sobre os olhos de Deus. Isso é temor. Gente, eu vi alguém dizendo que era um julgamento numa cidade do interior, e convidaram uma senhora que vivia muito tempo ali, e que ela sabia tudo o que acontecia na cidade, e ela ia ser testemunha de acusação. Então o advogado olhou para aquela senhora e disse assim: minha senhora, a senhora me conhece? Ela disse: é claro que eu conheço o senhor desde que o senhor nasceu, e eu sei o quanto o senhor foi mal criado com a sua mãe. E ela começou a escatitar o advogado. Ela diz assim: eu me lembro que o senhor roubava as coisas, eu pensei que o senhor ia acabar numa prisão, mas está aí, ó, vestido de terno, parece que é boa gente, mas outro dia eu vi o senhor bebendo, beberrão. Então, aí o advogado disse, o promotor começou a rir. Então o advogado perguntou para a senhora conhece o promotor também? Aí ela disse: esse aí não vale nada, está aqui acusando, mas na verdade ele está devendo a pensão alimentícia para os filhos, porque ele tem 5 com uma e 2 com a outra. E ela começou a escatitar. Então o juiz chamou os 2 na frente, falou assim: olha, se vocês perguntarem a essa senhora se ela me conhece, eu mando prender os 2. O que é isso? Gente, é que os olhos de Deus estão sobre todas as coisas, assim como os olhos dessa senhora. Viver uma vida com temor é entender que Deus está vendo. Deus está vendo meu comportamento, Deus está vendo meu pensamento, Deus está vendo meu coração, as minhas atitudes, Deus está vendo as motivações, Deus está me julgando as motivações. Por isso, viver com temor é você viver preocupado com o que Deus está pensando. Preocupado com o que Deus está pensando. Gente, e é isso que condensa Provérbios e condensa Eclesiastes. Eu vou responder algumas perguntas aqui. Vamos lá.
Pastor, sobre questões que acontecem, não, sobre questões que acontecem hoje, só vamos perceber até anos depois. Eu não entendi a pergunta. Vamos lá, não entendi a pergunta. Vamos para frente aqui. A generosidade está associada à oferta e o dízimo é obediência. O dízimo é um princípio poderoso da parte de Deus, gente, a parte de Deus, né? Deus colocou um homem no Éden e disse, olha, de todas as árvores comereis, mas não dessa. Deus deu 7 dias para o homem e ele disse, olha, no 7º é meu. Deus olhou para Adão e Eva e para gerações e disse, olha, vocês terão todos os filhos, mas o primogênito é meu. Deus olhou para o mundo e disse assim, de todas as nações do mundo eu vou ter uma nação, ela vai se chamar Israel. Deus olhou para Israel e disse, olha, vocês vão ter todas as tribos, mas uma é minha, a tribo de Levi. E isso vai caminhando. Eu posso falar para vocês, olha, a primeira lei de Israel, a lei do 7º ano, olha, vocês vão plantar 6 anos a terra, mas o 7º ano vocês não vão plantar, aquele ano vai ser o ano de descanso da terra, é o meu ano. E eu posso continuar falando sobre o Pentecoste, olha, vocês vão, durante 50 anos, vocês vão ter, por exemplo, você ganhou uma casa, ganhou alguma coisa, numa dívida, mas quando fizer 50 anos, 50 anos, você vai ter que devolver tudo para a família de quem você pegou ou para a família de quem você comprou. De 50 em 50 anos eram reajustados todos os bens em Israel. Por quê? Porque Deus disse, é a minha parte. Então é um princípio poderoso. O dízimo e a oferta são princípios poderosos, princípios de generosidade. Os dois são princípios de generosidade. Vamos lá. Opa. Vamos para frente aqui, para as perguntas. Vamos lá. Pastor, fala como fazer um jejum semanal. Como podemos iniciar essa disciplina? Gente, olha, você pode fazer um jejum de alimento. Você pode fazer o jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel? Foi só de vegetal. Então, o jejum também tem a ver com você tirar alguma coisa. Você pode... o meu jejum sempre é só com água. Eu pego um dia, eu costumo fazer jejum de manhã até 5 da tarde, porque às vezes eu prego, então eu quero entregar o jejum um pouco antes da mensagem, para comer alguma coisa, para não subir lá e ter vertigem, que eu já tive já. Eu já fiz jejum com falta de sabedoria, já fiz jejum de 7 dias e passei mal. Mas a gente vai crescendo em sabedoria. Eu acho que o seu jejum ele é singelo. Quando você fizer um jejum, coloque no seu telefone para te lembrar constantemente de você dar glória a Deus e para você se lembrar do que está fazendo. Quando eu faço jejum, se você olhar o meu telefone está aqui, mas eu vou mostrar para você no meu telefone, é um iPhone. Ele tem, às vezes eu tenho de 15 em 15 minutos, eu tenho lembretes, é imenso assim, e eu coloco, quando eu estou fazendo jejum, o meu telefone toca baixinho aqui no meu bolso, de 15 em 15 minutos, para que isso? Aí posso estar conversando com alguém, aí começa a vibrar no meu bolso, aí eu me lembro que eu estou em jejum, e eu assim no meu coração, eu digo, Senhor, eu te louvo, eu me dedico ao Senhor, eu quero... Pai amado, que cada vez mais eu esteja mais humilde na Tua presença. Eu penso no jejum, né? A irmã está perguntando qual app que eu uso. Eu uso o app de despertador mesmo, despertador do iPhone, é o despertador do iPhone. Vamos lá. Nesse tempo atuais são mistério, pastor? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que Deus nos mostre a razão disso tudo daqui a uns dias, né? Pode ser que a gente não veja razão nenhuma. Eu não gosto de... Nunca... Nós podemos ressignificar esse momento, a gente pode trabalhar para que isso faça bem para a gente, mas não significa que está fazendo bem para o mundo, tá bom? Nós podemos usar esse momento para crescer.
Amanhã eu vou pregar sobre momentos decisivos. Eu acho que esse momento é um momento decisivo. Então eu vou falar sobre o que um momento decisivo pode fazer por você. Eu sinto que isso é um momento de renascimento da humanidade, de renascimento de princípios, renascimento de muita coisa. É um momento decisivo. Mas não significa que nós vamos achar os porquês desse momento. Nós podemos ressignificar, nós podemos nos transformar, mas não significa que vai ter um sentido no final de tudo isso. Eu espero que tenha, ok? Eu espero que tenha. Vamos para frente aqui. Pastor, continua lendo os livros também, está sendo bênção, intercala com as leituras temáticas, tá bom. O que acontece com os livros é porque eles são demorados, né, gente? Então eu sinto que às vezes as pessoas, eu acho que elas se cansam. Eu vejo aqui na quantidade de pessoas que estão, né? Que às vezes elas se cansam quando existe uma coisa muito longa. Mas eu tenho uns fiéis aí que estão sempre aí juntos. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pastor, eu posso dar meu dízimo a uma missionária que está na obra? Olha, o dízimo é a respeito da casa, você pode dar uma oferta, é a respeito da casa do Senhor. A Bíblia diz, trazei o dízimo, não para levar o dízimo, né? Então você traz o dízimo à casa do Senhor. É uma maneira de você... O que acontece, gente? O dízimo é uma entrega, não é uma manipulação. Se você escolhe para quem você está dando, já não é dízimo, porque você começa, simplesmente você quer dar um sentido, você quer sentir menos, você não quer honrar um princípio, você quer sentir menos peso a respeito daquilo que você está fazendo. Não estou dizendo que é o seu caso, tá, minha querida? Só estou dando sentido para muita gente que quer manipular. Então o dízimo é uma entrega, o dízimo é uma humildade, o dízimo é você entregar e dizendo assim, eu não sei nem o que vai ser feito, mas eu estou dando para Deus. E a gente presta conta, né? Hoje mesmo eu prestei conta aí, online aí, nós já entregamos mais de 30 toneladas de alimento, quase 1.500 quentinhas que nós estamos entregando diariamente. Nós vamos chegar agora, daqui uns dias, mais de 100 mil reais já investidos no pobre nesse tempo. Assim, muito, muito mais além do que as coisas que estão... Porque a gente está passando uma luta muito grande com as entradas da igreja, mas nós vamos investir, porque é isso que Deus está nos chamando para fazer, tá bom? Outra coisa, amanhã também chega 40 toneladas de alimento lá na igreja amanhã, mais 40 toneladas, então assim, é algo que a gente não para, tá bom? Eu tenho um minutinho só, tá bom? Eu quero agradecer vocês que estiveram comigo, eu vejo aí sempre as mesmas pessoas que estão fiéis durante esses dias, né, de Eclesiastes, de Provérbios. Obrigado, um beijo no coração de vocês, meu horário falta 40 segundos, Deus abençoe vocês grandemente, está tudo no meu YouTube particular, ok? Não é o da igreja, no meu nome, Fabrício Miguel, tá bom? Deus abençoe.